Boa tarde na paz do Senhor Jesus. Eu senti nesta tarde de compartilhar com você um trecho da palavra do Senhor que se encontra no livro de 1 Coríntios, no capítulo 3, a partir do versículo 10, que diz o seguinte: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se manifestará, na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberto e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra de quem edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal salvar-se-á todavia como pelo fogo. Aqui nessa pequena leitura, da palavra do Senhor, nós vemos o apóstolo Paulo aqui se colocando como um sábio arquiteto. O arquiteto, para quem está me ouvindo, é aquele que forma uma planta, que pega um projeto na mão e executa aquele projeto para fazer um edifício. E aqui o apóstolo Paulo diz: eu me pus como um sábio arquiteto, e ele colocou um fundamento. E esse fundamento ele tem um nome, esse projeto ele tem um nome que se chama Jesus Cristo. E ninguém pode pôr outro fundamento além do que já o apóstolo Paulo tem posto. Muitas vezes a gente vê muitas pessoas querendo colocar outro fundamento, querendo colocar nome de um homem como base, como reverência, nome de uma placa de igreja como reverência, mas o apóstolo Paulo aconselhou que ninguém pode pôr outro fundamento, só tem um fundamento que é Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de prata, de ouro, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um vai ser manifesta, porque no dia do fogo vai ser provado. Nós encontramos então os materiais que se faz o edifício em cima desse fundamento, que são três material mais precioso, que é o ouro, a prata e a pedra preciosa. Todos sabem que a madeira, palha e feno, ela se queima com o fogo, mas o ouro ele até derrete e se some, mas se você for no meio das cinzas, você vai achar o ouro, ele está ali, ele não queima. A prata, a mesma coisa. Pedra preciosa também, ela não se queima, ela não se derrete, ela está ali. Mas então, naquele dia, Deus vai ver as obras de cada um. Mas o que é esse material que permanece? Ele tem que ter um significado. Essa pedra preciosa, esse ouro e essa prata, ela é algo que está em nossa vida. Porém, o ouro a gente vê por aí na aliança, a gente vê nos brincos, a gente vê em adornos. O ouro, a prata também vem em correntinha. É simples a gente ver esses materiais, mas a pedra preciosa é algo que é mais difícil de encontrar. Mas a pedra preciosa, segundo a palavra, discernindo a palavra de Deus, a gente vê que a pedra preciosa é que ela tem mais valia nesses três materiais. Para isso, encerrando essa breve palavra nesta tarde, eu quero abrir em 1 Coríntios, capítulo 13 e versículo 13, que fala das obras que vão permanecer. Diz assim no 13 de 1 Coríntios: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estas três, mas a maior desta é o amor, que seria então a pedra preciosa. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.